Voltei com a nossa aula de geografia. Então, já tô aqui com o meu livro, peguem o de vocês e abram na página 48. Então, nas aulas passadas, nós falamos, quem são os brasileiros? E aí nós falamos sobre os indígenas e sobre os africanos. E a tia comentou com vocês que o nosso Brasil é rico em etnias, ou seja, existem vários tipos de povos aqui e misturado aqui, não é mesmo? Por isso que o nosso povo é um povo tão diferente, tem de todos os tipos, por causa disso, dessa miscigenação, não é mesmo? Então, aí hoje na página 48, nós vamos continuar falando dos europeus. Por quê? O livro fala assim, vou botar ele aqui na frente pra tia conseguir ler e olhar pra vocês, tá bom? Então, os pais da Teresa são descendentes de portugueses. Seus avós, bisavós e trisavós já vivem há muito tempo no Brasil. A família de Teresa veio para o Brasil trabalhar e morar nas novas terras colonizadas por Portugal. Eles vieram para Pernambuco. Seu trisavô conseguiu um pedaço de terra para viver. Foi lá que a família começou a plantar cana para fabricar o açúcar. Seus outros parentes eram mascates, isto é, comerciantes. Então já aprendemos que mascates é a mesma coisa que comerciantes. Que vendiam mercadorias em diferentes lugares do Brasil. Ainda hoje é grande o número de famílias portuguesas no Brasil. Então, europeus é a mesma coisa que pessoas que vieram da Europa. E nesse trecho aqui do livro, especificamente, nós estamos falando das pessoas que vieram de Portugal para trabalhar aqui no Brasil, para construir suas famílias aqui, vender, né? No caso aqui, os parentes dela vieram para Pernambuco. E aí foram plantar a cana para colher, né, fabricar o açúcar e vender. Então, eles vieram para cá da Europa, tá bom? Então, esse trechinho aqui falou um pouquinho dos europeus, né, nesse caso os portugueses, que vieram para o nosso país para ter riquezas, ser comerciantes, enfim, tá bom? O próximo são os imigrantes. Por quê? Vocês vão entender agora por que a tia tá falando de um pouquinho de cada povo, vamos dizer assim. Falamos dos africanos, dos indígenas, agora falamos dos europeus, então agora vocês vão entender melhor um pouco sobre o que significa isso e por quê. Porque nós vamos falar dos imigrantes. Então, o livro fala assim, os imigrantes, eles vieram de diferentes países para viver no Brasil, principalmente à procura de trabalho, bem diferente dos africanos, que foram obrigados a vir para cá, ou seja, realizaram uma imigração forçada. Então, os índios e os africanos, os índios já moravam aqui, então eles não são imigrantes, tá? Os africanos, eles até são imigrantes, porém, eles, como foi feito aqui, como foi falado aqui, eles foram obrigados a vir para cá. Então, eles não vieram por livre e espontânea vontade. Eles foram obrigados. Então, aconteceu com eles uma imigração forçada, tá bom? Os primeiros imigrantes de origem portuguesa, ou seja, os europeus, chegaram ao Brasil em 1820, mas o maior número de imigrantes de diferentes nacionalidades veio para cá nos anos de 1870 e 1889. Aí o livro traz até algumas imagens, Imigrantes poloneses no início do século XX. Olha só, hein? Poloneses. Aí na página 49 o livro continua. Desse grupo fizeram parte principalmente os italianos. Eles vieram para trabalhar como colonos nas fazendas de café no estado de São Paulo. Eles não foram os únicos. Por quê? Além dos italianos, o Brasil também recebeu imigrantes suíços,
açorianos, alemães, espanhóis, ingleses, poloneses, japoneses, coreanos, palestinos, judeus e vários outros grupos que escolheram nosso país para viver. Nas fotos está o registro de alguns desses povos e de suas famílias transferidas para o Brasil. Então, ó, aqui nessa foto tem japoneses e aqui nessa foto tem alemães. Então, gente, eles vieram por livre e espontânea vontade, ninguém obrigou. E eles são considerados imigrantes porque saíram do seu país de origem para morar em outro país, tá bom? Por isso, então, que o Brasil é tão rico em características de seres humanos, entendeu? As pessoas são tão diferentes aqui, porque vocês imaginam, vieram japoneses, poloneses, coreanos e por aí vai. E aí, foi na medida do que iam trabalhando, iam assim cruzando, né, entre eles, iam, como que eu vou dizer, iam se encontrando. Eles iam demonstrando interesse e aí poderiam um japonês casar com um italiano e aí terem filhos. E aí foi virando essa mistura que hoje a gente tem no Brasil. E isso não acabou, porque ainda hoje acontece de brasileiros casarem com europeus ou europeus casarem com brasileiros, enfim. Tá legal? Meus amores. Aí agora na página 50... vocês vão fazer essa atividade. Hoje, a Ti vai dividir as atividades em duas partes. Por quê? Porque nós temos bastante atividade até chegarmos o outro capítulo, ó. Então, para vocês não ficarem cansados e fazerem muitas atividades num dia só, a Ti vai pedir para que vocês façam a página 50, essa daqui, e a página 51. Tá bom? E semana que vem a gente continua com a página 52, 53, tá legal? Então foi isso a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!